Um dos maiores valores da nossa sociedade que se perdeu foi a capacidade do homem de rejeitar publicamente as mulheres que ele considera desagradáveis. Termos perdido isso é uma coisa que contribuiu para o senso de superioridade feminino que nós encontramos hoje socialmente. Quando o homem rejeita uma mulher, sofrer rejeição causa uma série de processos emocionais, uma série de processos psicológicos da mente feminina que a torna uma mulher melhor. A aceitação a torna uma mulher muito pior. A gente vai assistir um vídeo aqui ao lado e depois vamos voltar com algumas considerações muito importantes sobre esse assunto. Essa é a diferença de mulher bonita na visão dos homens e na visão das mulheres. Depois de muita discussão nas redes, resolveram fazer um mini experimento e o resultado acabou sendo bem polêmico. As mulheres começaram se classificando. 2, 3. I would say 3 and then 4. The girl who I found most attractive was Jordan. She has a great personality and she's confident. Do you think you're the least attractive? I don't think so. Where do you think you would fit yourself in this one then? Yeah, I'll just say this. Yeah. E assim que elas terminaram da menos atraente para mais atraente, agora seria a vez dos homens. You over there? Could you switch with her? I switch her and her, and you over there. What? 5 and 4? We're gonna get ripped a new one. I don't have a good pointer here. Guys are not afraid to be more blunt, but girls were like, I don't want to be rude, you know, we're all beautiful. I was surprised at them placing me at the bottom. Bom, acho que a gente precisa começar ponderando algumas coisas muito importantes aqui. A primeira delas é: a classificação que as mulheres fizeram entre elas não tem por objetivo apresentar a verdade dos fatos, mas tem por objetivo ter extremismo em suas escolhas como uma forma de demonstrar lealdade. O que acontece? As relações femininas são extremamente mais frágeis quando comparadas com as relações que os homens estabelecem entre si. As mulheres, elas não são leais umas às outras e todas elas sabem disso. De tal forma que as mulheres, em suas amizades, estão a todo instante verificando e procurando sinais de infidelidade, não infidelidade amorosa, de forma alguma, mas infidelidade com relação à amizade nas outras mulheres. Isso cria processos emocionais entre as mulheres que as levam a ter comportamentos extremados como uma forma de demonstrar lealdade. Então, quando a mulher fala assim, uma coisa que você vai ter percebido muito em dinâmica de mulheres falando em fotos de amigas, é aquela mulher com a aparência muito prejudicada, não é uma moça tão bonita assim, entretanto as amigas falam: nossa, como você tá linda, arrasou, amiga, tá maravilhosa. Não importa a aparência da mulher, não importa as atitudes erradas que ela possa estar cometendo, várias mulheres estão batendo palma para ela. Esse comportamento de extremismo é uma tentativa das mulheres de demonstrar fidelidade uma das outras para que elas não se tornem alvo uma das outras. E é isso que a gente presenciou aqui. Toda essa encenação de elas falando: não, a fulana é a mais atraente. Elas sabem que a fulana não é a mais atraente. Elas têm plena consciência disso. Entretanto, elas são motivadas a falar isso para não se tornarem alvos dessas fulanas que não são tão atraentes assim. E nós sabemos muito bem que um dos melhores locais para homens fazerem amizades verdadeiras é na academia, onde você vai ter pessoas focadas com o mesmo objetivo que você, se desenvolver fisicamente. E justamente pensando nisso, nós criamos uma parceria com a Growth Suplementos. Usando o meu cupom FURIA, você pode comprar o que você quiser do site da Growth, você vai ter um ótimo desconto e você vai estar investindo tanto no seu desenvolvimento quanto patrocinando o nosso trabalho aqui das mídias sociais. Então compre usando o nosso cupom FURIA, esteja conosco, se desenvolvam, tornem-se os homens que vocês sempre quiseram ser. Esse é o momento. Então, como nós vimos anteriormente, o extremismo é uma forma de forçar laços artificialmente entre as mulheres. E é justamente por isso que, por qualquer coisa, uma amizade feminina acaba, enquanto os homens têm uma predisposição a se tolerarem muito mais pela profundidade de laços que eles formam. Mas, voltando à questão principal sobre a rejeição que os homens precisam se acostumar a voltar a ter sobre as mulheres, os estudos comprovam que a rejeição causa uma série de fatores psicológicos nas mulheres que as tornam pessoas melhores. Por exemplo, quando a mulher se torna ela é rejeitada por um homem, que ela tem algum tipo de interesse ou não,
isso faz uma recalibração nela sobre a sua própria atratividade. Nós entendemos o nosso valor como indivíduos para uma relação baseado nas informações que recebemos das outras pessoas. Sendo assim, quando alguém sempre valida tudo aquilo que nós falamos, fazemos, pensamos e agimos, isso inconscientemente nos comunica. Continua fazendo o que você faz porque você está indo pelo bom caminho. Entretanto, quando nós recebemos informações negativas sobre qualquer coisa que esteja referente a nós mesmos, como uma rejeição, isso faz com que exista uma recalibração sobre a atratividade própria. Então isso leva as mulheres a mudarem totalmente o seu comportamento, principalmente em 2 fatores, sendo um deles a hipergamia. Exatamente. Quando a mulher se torna rejeitada, isso faz com que ela baixe os seus fatores e os seus parâmetros, ou seja, diminua a sua hipergamia e ela comece a ter uma outra visão sobre o que ela realmente quer em relacionamentos. Sendo assim, a rejeição não é nada mais, nada menos do que uma vacina contra a hipergamia feminina que nós temos hoje. O que temos hoje na sociedade, com mulheres extremamente hipergâmicas, é justamente derivado da aprovação descontrolada que nós fazemos sobre as mulheres. Quando o homem simplesmente tem o poder de fazer como os rapazes fizeram. Não, essa aqui não é atraente, vai pro final da fila. Chega ao ponto de ela pensar, eu não sabia que eu ia ser tratado dessa forma, que eu ia ser colocado como a última. Isso faz com que ela comece a reavaliar os padrões que ela segue e as formas que elas tratam os outros rapazes em sua vida. Se a mulher é soberba, ser rejeitada, meu irmão, faz com que ela comece a aprender qual o lugar real dela. Existe também uma outra questão que a gente precisa tratar aqui, que é a segunda do ponto. Existe o que nós chamamos de sinalização dispendiosa. O que é isso? Quando o homem sofre alguma rejeição pela mulher, inconscientemente ele começa a gastar mais dinheiro do que ele gasta normalmente, principalmente em bens dos quais ele possa ostentar. A ostentação nada mais é do que uma sinalização dispendiosa que os homens aplicam quando são rejeitados. Por quê? A rejeição sobre o homem motiva ele a demonstrar o seu real valor perante a sociedade para as mulheres. Então, a mulher rejeitou ele, o que ele faz? Ele tenta demonstrar mais valor. Como ele vai demonstrar mais valor? Demonstrando maior capacidade financeira. Por isso é muito ruim o homem sofrer rejeição, porque isso leva ele a gastar mais do que ele poderia e se torna pobre. Então é ruim. O homem tem que ter muito cuidado para não sofrer rejeição. Entretanto, a mulher sofrer rejeição é uma coisa muito boa. Por quê? Essa mesma teoria demonstra que quando a mulher sofre a rejeição por parte de homens, isso a torna mais agradável e a leva a ter a intenção de demonstrar que ela é muito útil para esse homem. Uma das dos maiores debates que nós temos, uma das maiores discussões que nós temos, é justamente isso. As mulheres não adicionam nada a um relacionamento de um homem. Nós temos vídeos aqui sobre essa questão. A mulher não adiciona nada. Entretanto, quando a mulher sofre rejeição em algum momento da sua vida, isso faz com que ela comece a ter o desejo de demonstrar utilidade. E ela se torna uma pessoa que é funcional dentro de uma relação. As mulheres que são extremamente soberbas, que nunca fazem nada, a mulher que não sabe lavar um copo, a mulher que não sabe lavar uma louça, a mulher que não sabe costurar nada, é uma mulher que está constantemente recebendo validação. As mulheres que se preocupam em desenvolver habilidades que possam contribuir com a vida de um homem, tornando a vida dele mais fácil, mais agradável de ser vivida, são justamente essas mulheres que já sofreram rejeição. Por isso, eu quero que vocês entendam essa questão tão importante. O homem tem que ter essa disposição de chegar para uma mulher e falar: não quero. Ah, mas por quê? Você tem que ter presença de espírito o suficiente de falar: você está abaixo do meu nível. Você não é aquilo que eu espero de uma mulher. Eu não quero nada com relação a você. E tá tudo bem. E as mulheres têm que ter vergonha na cara de ouvir isso, para que elas possam começar a se tornar pessoas melhores. Quando você fala para um homem assim: olha, cara, você é muito bom nisso, sabe? Porra, tu é um cara
Excelente. Isso motiva o homem a se tornar cada vez melhor. Entretanto, quando você fala a mesma coisa para uma mulher, você motiva ela a desenvolver uma série de traços psicológicos de narcisismo. O que é bom para um homem não é bom para uma mulher. E é isso que você tem que ter na sua mente. Não aceite ficar elogiando mulheres. O grande problema que nós temos é que nós fazemos elogios sobre as mulheres que não correspondem com sua real capacidade. Eu já tenho alguns textos aqui demonstrando que onde elas estão presentes, você tem incompetência. Em todas as áreas. Isso é um problema que nós temos. Entretanto, os homens têm uma tendência muito grande de elogiar muito mais as mulheres do que elas elogiam os homens, claro, né? E os elogios que os homens fazem não correspondem às reais capacidades femininas. Então elas se criam hoje na nossa sociedade imaginando que elas têm um valor irreal, que não corresponde com nada com os fatos. Mas por causa desse feedback positivo, baseado em nada, só pelo fato de querer elogiar as mulheres. Nós precisamos acabar com esse, como eu posso falar, com esse imperativo biológico que nós temos de sempre colocar as mulheres como coitadinhas e falar, fulana, você é isso, você é aquilo. Não me espanta hoje que as mulheres achem que tem tanto valor. Imagina uma menina com 19 anos, bonita. Os melhores homens de um determinado contexto social que ela esteja inserida vão desejar ela. E esses homens foram aqueles que criaram todo tipo de valor possível para serem considerados os melhores homens. Então, uma mulher que nunca gerou nada de valor, ela simplesmente vai se ver sendo desejada pelos melhores homens. Isso vai criar nela um senso de que ela tem alguma coisa muito especial. Afinal de contas, esses melhores caras não iam querer ela se ela não tivesse um valor tão grande. E isso infla o ego, isso dá a hipergamia descontrolada nas mulheres. Nós precisamos parar com isso. Certo? Sou Felipe Chaves, canal Fúria e Tradição. Torne-se membro do canal. Abraço.